Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 971 de 18 de março de 2026. O pessoal da Qualys identificou uma vulnerabilidade de escalação de privilégios local que afeta instalações padrão do Ubuntu Desktop 24.04 e versões posteriores. A falha, catalogada como CVE 2026-3888, permite que um usuário local sem privilégios eleve seu acesso até o nível de root, o que, claro, resulta no comprometimento total do sistema. A vulnerabilidade decorre de uma interação não intencional entre dois utilitários que têm privilégios elevados no sistema operacional. O Snap-Confine, um binário responsável por construir ambientes de sandbox para aplicações Snap, e o Systemd-TMP Files, um serviço que gerencia e limpa automaticamente diretórios temporários do Ubuntu. Esse encadeamento do ataque ocorre em 3 etapas. Na primeira, o atacante aguarda o ciclo de limpeza automática do sistema operacional, que remove um diretório temporário crítico para o Snap-Confine, que é o /tmp/.snap. Isso acontece a cada 30 dias no Ubuntu 24.04 e a cada 10 dias nas versões posteriores. Quando esse conteúdo é removido, o atacante recria o diretório com conteúdo malicioso. E claro, tudo isso pode ser automatizado. Aí, durante a próxima inicialização do Sandbox Snap, o utilitário Snap-Confine interage com o conteúdo da pasta como root, podendo executar código arbitrário no contexto privilegiado, o que abre a possibilidade para que o adversário faça o que quiser, de simplesmente dar privilégios de root para si próprio, até acessar um servidor remoto, baixar e instalar um malware, se aproveitando desses privilégios. Patches estão disponíveis, não deixe de atualizar. E o grupo iraniano Bog Serpents, mais conhecido como Muddy Water e vinculado ao Ministério de Inteligência e Segurança do Irã, intensificou suas operações de ciberespionagem ao longo dos últimos 12 meses, adotando uma estratégia cada vez mais sofisticada que combina engenharia social avançada, sequestro de contas legítimas e um arsenal de malware em expansão acelerada, incluindo ferramentas desenvolvidas com o auxílio de inteligência artificial, afirmou a Palo Alto Networks em relatório publicado ontem. Desde o começo dessa nova guerra no Oriente Médio, diversas empresas de cyber postaram relatórios com um compilado do que eles historicamente vêm observando nos ataques de adversários iranianos. Nesse caso em específico, o que há de novo são o backdoor Nuso, que usa HTTP status codes como comandos, o Lampo-Rat, um rat em Rust, controlado via Telegram com evidências de desenvolvimento assistido por IA, e a exposição de uma plataforma web de orquestração usada pelo grupo para o envio de phishing em escala industrial. Além disso, o documento confirma a coordenação entre o Muddy Water e o Oil Rig, outro grupo iraniano. Também vale o destaque para a ocorrência de ataques do Muddy Water contra entidades aqui na América do Sul. E o grupo de ransomware LeakNet, ativo desde o final de 2024, passou a utilizar a técnica de click fix como vetor de acesso inicial em ambientes corporativos. A isca de engenharia social induz a vítima a executar comandos maliciosos que instalam o Runtime Dino, um interpretador JavaScript ou TypeScript de código aberto, de modo a carregar e executar payloads diretamente em memória. Não é a primeira vez que o Dino aparece aqui no Cyber Morning Call. Já teve ataques anteriores em que esse runtime apareceu dentro da cadeia de outros ataques, então vale a pena ficar de olho nele. A ReliaQuest, que documentou essa campanha, denomina a tática como Bring Your Own Runtime. Como o Dino é um interpretador assinado digitalmente e amplamente reconhecido, ele contorna listas de bloqueio e filtros de execução de binários. Após a execução inicial, o loader faz o fingerprinting do host, gera um ID único da vítima e estabelece comunicação com o servidor de comando e controle. A dica para o hunting é identificar tentativas de instalação do Dino, além do uso anômalo do PSExec de tráfego não esperado para buckets S3 e do sideloading de DLLs. Mais detalhes no relatório linkado aqui na descrição.
E pesquisadores da Layer X descobriram uma técnica de ataque batizada de Poisoned Typeface, que explora a diferença entre o que um assistente de IA lê no HTML de uma página e o que o usuário vê renderizado no navegador. O método usa fontes personalizadas para exibir um comando malicioso visível ao usuário, enquanto esconde no código-fonte apenas texto aparentemente inofensivo, o qual acaba sendo o único conteúdo analisado pelo modelo de IA. Um exemplo de caso de uso para isso seria, vamos supor, em uma empresa que usa regularmente um assistente de IA no navegador para verificar se os links recebidos por e-mail são seguros. Nesse cenário, o atacante enviaria a um colaborador dessa empresa um e-mail aparentemente legítimo, simulando uma comunicação do departamento de TI com um link para uma suposta página de atualização de credenciais do sistema interno. Se a página fosse construída com essa técnica de Poison Typeface, o seu código-fonte teria uma string numa fonte que não seria interpretada pelo assistente de IA. No entanto, o navegador conseguiria renderizar esse conteúdo em tela, exibindo para a vítima instruções detalhadas para que ela abra o terminal e cole um comando e pressione Enter. Tática clássica de click fix. Nesse caso, o comando instalaria um reverse shell na máquina, abrindo uma conexão persistente com o servidor do atacante. Trocando em miúdos esse caso aqui, trata-se de colocar código malicioso em uma fonte que o modelo de IA não entende, mas o navegador sim. E se o modelo de IA for um modelo usado em segurança, você consegue burlar esse mecanismo. Em testes realizados em dezembro do ano passado, a técnica foi eficaz contra o ChatGPT, o Claude, o Copilot, o Gemini e outros. Os pesquisadores notificaram todas essas empresas em dezembro e a maioria classificou a falha como algo fora do escopo, alegando uma dependência excessiva de engenharia social. A Microsoft foi a única fabricante que tratou a vulnerabilidade. E a Proofpoint identificou uma técnica de ataque batizada de Cursor Jack, que abusa do mecanismo de instalação de servidores MCP do Cursor IDE, uma ferramenta de desenvolvimento de software amplamente adotada por equipes de engenharia. Com um único clique em um link malicioso e a aceitação de um prompt de instalação, o atacante pode executar código arbitrário na máquina da vítima, com os privilégios do usuário logado. Vale lembrar que os servidores MCP, a sigla vem de Model Context Protocol, são aqueles geralmente usados na integração entre redes corporativas e modelos de linguagem. Ou seja, são os servidores que transformam comandos gerados pelos modelos de linguagem em atividade real dentro da rede. Nesse caso, o ataque combina engenharia social com o uso legítimo de funcionalidades do próprio produto, tornando a detecção difícil tanto para o usuário quanto para ferramentas de segurança. Trata-se de algo especialmente preocupante se a gente considerar as estações de trabalho de desenvolvedores, porque elas frequentemente contêm credenciais SSH, tokens de API, chaves de acesso a ambientes cloud, código-fonte e, em muitos casos, acesso a sistemas em produção. Segundo os pesquisadores, usar esse ataque para comprometer uma dessas máquinas pode representar uma porta de entrada para a infraestrutura crítica da organização. Fim do Cyber Morning Call de hoje. Obrigado por ouvirem esse podcast e tenham um bom dia. Valeu. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.